Como todo mundo sabe, eu nunca sei como começar o podcast, porque eu fico sempre muito nervosa, porque eu estou sempre do lado de pessoas que eu admiro muito. No caso de Jedi, tem uma conotação totalmente diferente, porque foi ela que me trouxe até aqui, até descobrir essa Valesca que tem coragem de se expor e trazer para vocês um conteúdo totalmente não ensaiado. E é pelo aprender, pelo me desafiar. Estou aqui hoje com a Jedi Silton. É a deusa, musa de tudo que eu entendo de estratégia, de posicionamento, identidade, e você se orgulhar de quem você é e não ter medo de ser autêntica. Ela hoje, ela faz muita coisa, mas hoje ela está liderando um movimento incrível que chama Livros e Negócios. Eu fui a primeira a assinar. Verdade, a número 1. Fui a primeira a assinar. Na hora que ela coloca, eu já curto, eu já busco. E quero agradecer. Bem-vinda, Jedi. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estou Viu? muito feliz, de verdade. Não é aquela entrada, estou muito feliz. Eu realmente estou muito feliz em ver esse projeto materializado, porque você é uma mulher gigante. Gigante. Eu sempre digo isso, transborde, transborde. Toda vez que eu entro na sua rede social e eu vejo você lá falando, se posicionando, deixando o mundo ver essa mulher enorme que você é, esse coração gigante, esse farol que você é. O mundo agradece. A gente veio para Recife por causa dela. Depois que a gente conseguiu que ela nos recebesse, por causa de agenda, claro, porque ela é muito generosa. Aí a gente buscou como a gente aproveitar melhor esse tempo, né? A gente também nem sabia que teria tanto tempo. E eu relacionei algumas perguntas que eu acho que vem trazendo o que está no meu coração e que eu vou conseguir compartilhar com vocês que vão conhecer essa pessoa valiosa que está aqui comigo agora. A Jedi já fez muitas coisas. Eu estive com ela desde o momento que eu tomei conhecimento da existência, mas hoje é o momento que eu vejo você mais radiante, mais conectada com quem você é, porque é uma coisa que eu sempre vi você fazendo. E aí? Muito, acho que a palavra é conectada, mas também é integrada. Eu acho que a maturidade ela vai trazendo esses presentes para a gente. A Livros e Negócios, ela nasceu, é um projeto para empreendedores que gostam de livros, mas que muitas vezes não tem tempo para ler. Então, semanalmente, eu leio os livros e traduzo, não resumos, né? Eu traduzo estratégias de negócio. Há 8 anos eu trabalho como estrategista, mentora de carreira, ajudo profissionais a fazer lançamentos digitais, se posicionarem no digital. Só que, penso eu, o tempo está passando. E aí aquela pergunta, o que é que eu quero fazer daqui a 20, 30 anos? Daqui a 20 anos eu tenho 60. Então, será que daqui a 20 anos eu realmente quero fazer a forma que eu fazia, do jeito que eu fazia? Eu comecei a ter essas crises existenciais e cheguei à conclusão que eu não queria. Eu não queria ter aquela entrega, aquela força, daqui a 20, 30 anos. E aí ficou na minha cabeça, tá, mas daqui a 30 anos eu quero trabalhar com o quê? E aí foi lendo um livro que nasceu a comunidade, que é um livro chamado Conteúdo SA, que ele faz uma pergunta que eu vou fazer para vocês. O que é que você ama? O que é uma paixão sua? E o que é que você sabe fazer? Eu acredito muito em dons, sabe? Sim. Assim, que Deus ele traz a gente com dons, para que a gente utilize esses dons para ajudar a humanidade a crescer quanto espírita. E aí essa pergunta, qual é a sua habilidade? Uma coisa que você ama, eu fiz a minha filha, a Mabi tem 13 anos. E a Mabi fez, mãe, a senhora ama ler. E a senhora é muito boa ensinando. Aí foi meio que eureka, sabe? E eu fiz, poxa, por que não? E aí foi um tempo de gestacionar o projeto, nasceu a comunidade e estamos em crescimento e você é a número 1. Número 1. Eu cheguei aqui, quando a Jedi abriu o portão, eu disse, eu estou um nojo insuportável, eu vou chegar em Salvador, não vou pisar no chão. E é real. Eu acho que quando você fala a verdade, fica muito evidente. Seu olho brilha de uma maneira diferente. Então eu tenho muito orgulho e me sinto muito honrada de estar aqui nesse momento. Vocês não têm noção do que é essa energia que a gente está aqui compartilhando. É água, né? É É verde. verde, é energia boa. São pessoas que se conectam por propósito. E se você pensa que isso não faz diferença, é porque você ainda não provou, você ainda não degustou o prazer de você estar conectada com pessoas que têm a sua vibe e que têm o propósito de melhorar o mundo. Frequência, né? Exato.
Eu vou começar as perguntas que a gente reservou, né? O que não impede de que algumas fiquem de fora e outros assuntos surjam, a depender do que for desenvolvido, né? Então, a primeira pergunta da nossa curadoria foi: Jedi, as pessoas não gostam de ler ou elas nunca aprenderam a ler de verdade? Capciosa essa pergunta. Eu acho que tem duas coisas. Não acredito que as pessoas não gostam de ler. Eu acho que elas, sim, gostam de ler. Só que muitas vezes a gente associa a leitura a alguma coisa que não é tão bacana. O nosso sistema de ensino, muitas vezes, faz com que a gente tenha que estudar coisas que a gente não quer e acabe... Quer que eu peça? Não, não. Tem certeza? Vida real. Eles não vão deixar de brincar, né? Então, muitas vezes a gente associa a leitura a coisas que não são legais, experiências que a gente teve, que a gente era obrigada a ler, e aí acaba não tendo essa associação positiva. E outra coisa que eu vejo é que as pessoas, elas, hoje, por por excesso de estímulo, elas têm muita dificuldade em ter foco. E para você ler e concluir uma leitura, você precisa ter foco. Então, acho que essas duas questões, tanto a associação da crença quanto o imediatismo, o excesso de estímulo, acaba trazendo as pessoas para esse lugar de não gosto de ler. Mas quando você encontra um livro que vai trazer para você as respostas que você está buscando, é inevitável, porque você entende que cada livro é um tijolinho para a sua melhor versão. Então, livros são meio que catapultas para você construir e acelerar o seu lugar, o seu sucesso, aquilo que você deseja. Eu confesso que quando eu leio, eu consigo me teletransportar para dentro daquela história de uma maneira muito singular. Eu me emociono, eu imagino cenários, eu me coloco dentro da história, mas se fosse eu faria isso, eu faria aquilo. E eu me confronto também, às vezes uma obra vira filme. Eu sempre acho mais legal o livro. E eu acho que isso tem a ver também com a construção desse hábito desde muito pequeno, né? De você incentivar a leitura para longe das telas. Mexe com a nossa imaginação, né? Quando a gente lê, eu confesso que eu não sou uma leitora de ficção, sabe? Eu gosto muito de assistir ficção, mas eu gosto muito de estudar, ter o livro como fonte de estudo. Não que você não cresça e não tenha ideias com literatura, com livros de ficção, mas o livro, para mim, ele tem muito esse significado de fazer com que eu busque nele, entenda que cada livro é o acesso à mente brilhante. Sim. Há uma mente que viveu coisas que eu ainda não vivi. Há uma pessoa que conquistou um sucesso financeiro, familiar, que eu ainda não conquistei, eu quero chegar lá. Sim. Então, o livro ele é um portal para você acessar a mente daquela pessoa. Pelo menos assim que eu enxergo. Então, eu olho para a minha vida, para o meu momento, eu entendo o que eu preciso, o que eu quero, qual é o que eu falta. Então, cada livro que eu escolho ele é muito intencional. E aí eu mergulho na mente daquela pessoa para me ajudar. Então, assim, a minha relação com o livro vai muito nesse lugar. Mas com certeza, tipo Harry Potter, eu amo. Quando eu assisti o filme, eu fiquei arrasada. Porque falta a nossa imaginação, né? A gente dá vida, a gente ganha asas, a gente sobe em dragões, a gente, né? E a gente imagina a personagem. A minha conexão comigo vem daí. E da mesma forma que eu leio um livro de ficção ou romance, eu leio o outro. E sempre chora, e sente a dor. E sente a dor. E sempre trago muito para minha vida. Eu acho que o livro desperta isso e traz para você conhecimento consolidado. Sim. De pessoas que passaram meses, anos desenvolvendo um conhecimento e entregam para você de bandeja. São milhares, centenas, milhares de anos, aquele conhecimento está ali e com 30, 40 reais você consegue acessar a experiência de uma vida inteira. E eu preciso dizer, vamos fazer um parêntese, vamos fazer vários. A didática da Jedi é tão incrível que eu assisto uma aula dela de 20 e poucos minutos e eu já fico com aquele conteúdo muito consolidado. E é sobre dom, porque é muito fácil entender quando você transcreve, sabe? Eu gosto muito. Então, assim, é uma coisa que, para mim, missão de vida é muito, eu acredito, ser ponte. Então, como eu posso ser ponte? Como eu posso facilitar
a vida dessa pessoa para que ela entenda esse conhecimento, sabe? Como é que eu sempre, quando eu vou produzir uma aula, eu leio o livro e eu vou fazendo as minhas anotações. Tem um dia que eu construo a aula e no outro dia eu gravo. Então, quando eu estou construindo, eu sempre penso, né? Como é que eu posso fazer para que essa pessoa absorva e não só escute? Porque eu acho que o conhecimento sem prática, ele é alucinação, é obesidade mental, gera frustração e não leva a gente a lugar nenhum. Então, não é sobre ler, né? Nem sobre assistir a aula. É sobre como você vai colocar aquele conhecimento em prática. Senão não servir de nada. A próxima pergunta. Às vezes eu imagino que ela já nasceu assim. Sabe? Pronta. Medo, assim como. Pronta, muito segura. Porque é tão articulado, o negócio é tão natural que às vezes a gente pensa, meu Deus, não é possível uma pessoa já nascer pronta, né? Mas, obviamente que todos nós passamos por um processo e por processos que eles não devem ser vivenciados com pressa. Teve algum período da sua vida em que você se sentiu perdida e foi a leitura que te reorganizou por dentro? Trouxe até o exemplo, né? De como nasceu a comunidade dos negócios. Mas eu acho assim que boletos é uma coisa que é muito estimulante. E essa questão da articulação, tudo isso é treinável. Você tem pessoas, obviamente, que têm uma facilidade com comunicação, mas existem técnicas para você ter uma retórica bacana, para você falar, gesticular. E quando a gente aprende, né, quando a gente utiliza uma habilidade e aprende a técnica, a gente consegue passar essa imagem. Mas isso não quer dizer que a pessoa não está insegura, não está nervosa. Eu fiquei nervosa para começar. Mas a gente fica nervosa, o coração acelera, a mente embaralha, mas o conhecimento dos livros, eles trazem para a gente ferramentas práticas para que a gente consiga se portar, falar, abrir portas, né? E passar a imagem que a gente quiser. Eu confesso que eu ainda tenho alguma resistência com relação a isso, porque eu costumo contar para as Você é maravilhosa, você fala super bem. mas percebam que, vocês estão vendo ao vivo uma coisa que é importante que vocês vejam. O feedback que eu recebo é sempre, você fala tão bem. Entre eu receber o feedback e eu entender e eu aceitar que eu sou essa pessoa, tem um delay. Porque questão com autoimagem, questão com insegurança emocional, que vem de onde? Sim. Vem de uma infância que eu não tinha nem consciência que era aquilo que estava me fazendo aprisionar. A palavra é aprisionar. Era uma mente que pensa muito, que vê o mundo de uma maneira muito sobrenatural, vou usar essa palavra, mas que não entendia que poderia ser essa transformação, essa fonte de transbordo. E até hoje eu fico constrangida se alguém... Por favor, deixe nos comentários aqui, porque eu entendo e apoio o seu sentir, mas o que você passa, e sempre passou desde que eu lhe conheço, foi essa grandiosidade. Essa mulher que está ali, segura, real, humana, e que se coloca muito no servir, no olhar. Você é muito acolhedora, você é naturalmente acolhedora e fala muito bem, se porta, elegante, chegando. Eu ainda tenho, assim, existe um delay, eu vou colocar dessa maneira, eu não nego mais, eu não rechaço, eu não ignoro e não fujo, mas eu preciso de um tempo para aceitar, Metabolizar. É sobre isso. Qual é o erro mais comum de quem tenta criar o hábito da leitura e falha? Boa. Primeiro, acredito que não saber escolher o livro. Como eu falei, cada livro é um tijolo. E quando eu entendo que eu preciso ter a intenção, que é exatamente isso que faz as pessoas começarem a ler e não terminarem, que acaba pegando uma dica, mas não pega no livro, não sente o livro, não olha para a sua vida como ela está hoje e não tem a intenção. Acho que primeiro você tem muita clareza sobre qual é o livro que você vai ler, qual é a sua intenção nesse livro, qual é o estilo de leitura. Ter humildade para entender qual é o seu nível de leitor, porque tem isso. Às vezes, uma pessoa que está iniciando a leitura não tem o hábito de ler, pega um livro muito complexo, um autor com uma linguagem complexa, um livro muito grande, um calhamaço. E é importante que a gente comece com um livro menor, mais fino, um autor com uma linguagem mais fluida, um conhecimento que vai servir para você naquele momento, justamente para você ter ganhos rápidos. Quando eu tenho pequenas vitórias, eu mostro para mim que eu sou capaz, que isso é bom, é positivo. Então, se eu estou no processo de leitura, eu tenho que ter essa intencionalidade para reforçar para o meu cérebro que aquilo é bom. Quando eu reforço, eu quero mais.
eu quero mais, mais, mais. E aí eu passo a ser viciado em leitura. Porque você começa a crescer. Meu povo, vocês perceberam que a gente mudou de lugar, né? E eu também tenho certeza que vocês perceberam que estava assim um ambiente muito, muito, muito saudável, de crianças brincando, bem animado. O nosso propósito era que vocês sentissem a vibe da natureza, a água, né, o barulho da água, mas as crianças felizes Demais. muito fizeram com que a gente entendesse que a gente tinha que mudar de cenário. Por isso estamos aqui, na extensão do paraíso. Vamos prosseguir com as perguntas que estavam formatadas. Essa pergunta, particularmente falando, quando ela surgiu, ela veio do meu coração. Então vamos lá. G, existe alguma diferença entre ler para consumir e ler para transformar? Com certeza. Quando a gente lê para consumir, a gente entra no lugar de leitor passivo. E esse leitor passivo, muitas vezes, ele está focado em quantidade de livro, em adquirir o conhecimento, e ele cai na obesidade mental. Que é aquela pessoa que ela está frustrada. Ela tem livros, ela acha bonita a estante dela, mas a vida dela não é transformada. A vida dela não é impactada. Eu acredito muito no livro como fonte de transformação, como sendo aquele tijolinho que falta para a tua melhor versão. E aí, quando você lê de forma ativa, o que é ler de forma ativa? É você interagir com o livro, é você tocar, cheirar, entender a linguagem do autor, trazer o objetivo e a intenção daquele livro na tua vida e, principalmente, no final, ou de cada capítulo, ou de cada livro, parar e, pelo menos, tomar uma decisão prática para implementar na sua vida. E aí você para de estar no lugar passivo, que só consome, obeso mental, frustrado, porque o conhecimento, quando ele não se transforma em prática, ele gera muita frustração. É aquela pessoa que ela é incrível, ela sabe a solução para todo mundo, mas ela não consegue transformar a própria vida. E a leitura ativa não. É foco na transformação, na mudança, enfim. Eu confesso que eu já comprei muito livro, eu amo ler, e eu tenho muito livro que eu sequer abri, porque tá na lista da Amazon como os mais vendidos. Aí o que eu faço? Faz sentido agora, nesse momento, nem faz, mas porque eu sei que tá bem conceituado, Sim. Eu vou lá e É bom demais, né? É bom, mas aí o que dá? Livro é muito bom. É muito bom, mas fica lá e tipo, passa anos, as páginas ficam amareladas e eu não peguei. Por quê? Porque surgem outras prioridades que têm relação com o momento agora. Sim. E que eu preciso consumir para melhorar, até para expandir as competências. E aí fica o bichinho lá. Olhando para você. Senhor, me pegue. Mas isso tem um lado positivo. Tá lá tua estante linda, só que você não tá no passivo. Você está consumindo, só não aquela obra. Aquela obra, exatamente. Né? Você está consumindo de uma forma muito inteligente, que é o que você precisa hoje. E esse é o segredo, para você usar o livro como fonte de transformação. É usar ele como um remédio para o que você precisa nesse momento. E tenha certeza, qualquer problema que você tenha hoje na sua vida, alguma folha de algum lugar, em algum livro, tem a solução para ele. Impressionante. Outra coisa que eu queria... Ó, gente, Carolina Carvalho, a social media, tá aqui, ó. É porque eu não posso mostrar para vocês. Várias coisas. Vai comprar livro, consegue? Várias que, inclusive, não li. Mas, assim, uma outra coisa que a Jedi trouxe antes da gente mudar de cenário é a gente escolher o que ler e escolher uma obra com a qual a gente se identifique. Nos bastidores, a gente estava conversando, enquanto a gente estava armando um novo cenário, montando tudo, o Carol estava falando, eu queria que meu filho lesse. Mas ele não gostava muito. Aí Jedi perguntou, qual foi o livro que você deu para ele, o primeiro? Porque eu lembrava que ele gostava muito do Capitão Cueca. Qual foi, Carol, o livro? Verde Golf. Nada perder. Maravilhoso. Entenderam? Nada pode me parar. Entenderam? Um calhamaço, que não necessariamente vai ser de interesse dele, né? Mas Capitão Cueca, Bananinha, né? Bananinha, Diário de Banana. Diário de Banana. É você encontrar isso, né? O que é que você gosta de ler? Eu tenho uma filha de 13, eu tenho um de 3. O meu de 3, mulher, tem um lado bom e ruim. São 10 histórias antes de dormir. Eu não aguento mais a Mariúda, mas todo dia eu estou lendo. Por quê? Eu acredito muito, né? Que a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Muitas vezes a mãe está em casa, eu quero que meu filho leia. A minha primeira pergunta vai ser, você lê? Porque ele não vai ler porque você está mandando ele ler. Ele vai ler se ele vê você lendo. Tem que ser bom. A gente vai pelo exemplo. Então, eu vejo minha mãe lendo, ótimo. Aí a gente pergunta, o que é que você quer ler? Minha filha adolescente é romance. Né? Não sei o que da Estrela,
Aí foi para empregada. São literaturas que eu não consumo, mas está na fase dela. E ela tem um grupo com amigas. E hoje em dia, essa criançada, né? Muito conectada. Sim. Tem muitos grupos de leitura que eles fazem parte, canais. É muito interessante. Eu confesso que eu passo pela adolescência, eu acho que vai fazer parte da minha vida para sempre, porque eu amo a leitura técnica, mas eu leio muito romance também. Eu sou do tempo de Sidney Sheldon, Amo Sidney John Sheldon. Grisham. Eu amava Amo. Sidney Sheldon. Amo meu Deus. Eu acho que eu suspense comecei... Amo. Eu adorava. A bendita Adoro. a Agatha Christie, do jeitinho dela. É Fez sobre- parte da minha adolescência. E hoje, assim, tem alguns pontos que eu abordo, porque assim, o livro faz você pensar, o filme faz você sentir, você acessa várias partes do seu sistema mental quando você estimula, Sim. não é? Então, em alguns momentos a gente sugere que a pessoa consuma alguma coisa com um objetivo bastante específico, e também vale. Também é importante Sim. a gente conseguir identificar esses momentos e perceber em si qual é a demanda dali da... E o livro ele também faz sentir, né? E é uma coisa bacana a gente falar, porque o nosso cérebro, ele não diferencia o que é real do que é imaginário, entre aspas, no sentido de estímulo mesmo. Então, quando a gente está visualizando, vendo, lendo algo, e aquilo ativa uma emoção através de um pensamento, através da leitura, a gente está ativando áreas do nosso cérebro como se a gente estivesse vivendo aquilo. Por isso que ao ler a gente se emociona, a gente chora, a gente tem raiva, a gente fica alegre. Então, ter essa troca é muito importante para nos enriquecermos, né, de várias formas, em vários pilares. Quando eu estudava sobre hipnoterapia, a gente tinha esse confronto, né? Ah, você tem medo. Mas vamos lá, quantas vezes você se percebeu lendo um livro e perdeu a noção de onde você estava porque você Sim. mergulhou? É hiperfoco. E quando a gente se permite estar nesse lugar, quando a gente faz qualquer coisa na nossa vida, eu acho que a gente começa a entender até para onde a gente quer ir. Sim. Olha, eu tô colocando minha dor aqui de novo. Mas é exatamente isso, que é o que a gente começou na primeira pergunta, né? No começo. Esse olhar para o livro com esse crescimento mesmo, com esse desejo de dar esse passo à frente, acolhendo as nossas emoções. E parece que foi ensaiado, meu povo, mas não foi não, Candoca. Olha qual é a próxima pergunta. Você acha que a resistência à leitura pode ter relação com o medo de confronto interno? Com certeza. Até porque a evolução, ela pede um esforço, né? Não existe crescimento sem dor. Não existe. Por isso que a zona de conforto, apesar de desconfortável, ela é tão atraente. É tão mais fácil, né, a gente ficar naquele ruim conhecido, porque o nosso cérebro, qualquer coisa diferente é uma ameaça. Se é uma ameaça, eu tenho medo, eu entro em conflito, eu entro em confronto interno. E a leitura, ela é esse convite à transformação. Ela leva a gente para o desconforto, toca em feridas que eu não tenho como confrontar, porque sou eu comigo mesma. Não uma pessoa falando que eu vou lá e trago um mais, um porém, uma justificativa, não. A leitura, ela tem esse poder de confrontar e dizer assim, tá, a verdade está aqui, né? E com a tua verdade, o que é que tu vai fazer com isso? Tu escolhe estar nesse mesmo lugar ou tu vai tocar nessa dor para você fazer uma mudança de fato que vai te trazer, né, uma transformação real? Então é isso, é esse incômodo que a leitura traz. E crescer, dói. E só para fazer uma correção, é esse tipo de conhecimento que eu falo quando a gente lê. É um momento muito seu com você e é o conhecimento que te leva para dentro. Não, você não olha só para o que está ao seu redor, mas você olha para um lugar que constrange e que te deixa à vontade para sentir. Porque não tem ninguém olhando às vezes, né? E é você contra você, né? Eu gosto muito de olhar a vida com esse olhar da solitude. Porque a gente vem só, a gente se ilude achando que vive com outros e a gente vai só. E quando eu entendo a minha singularidade e esse senso de solitude e que todo crescimento, bem ou mal, tudo vai para o meu eu mesmo, isso aqui é uma casca. Nós somos um espírito que moramos dentro de um corpo e não somos um corpo que moramos em um espírito. Então, se tudo que eu vou consumir é para mim, para quem mora aqui dentro, o livro, ele traz isso. Ele traz esse... E aí, gata? O que é que você vai fazer? Você vai andar ou você vai continuar? Né? Eu uso um termo bem carinhoso para os meus momentos de apego ao conforto. É a minha caverna de pelúcia. Boa, gostei. Uma caverna escura,
fedorenta, amedrontadora, mas é tão Mas gostosinha. peludinha. É peludinha, quentinha. É, isso é É meia primitivo, luz, né? entende? Gostosinha, mas isso é muito É. primitivo, né? Que é o nosso eu, nosso cérebro primitivo, não querendo Não querendo ir para o novo, conhecer o novo, desconhecido. desbravar. Tem gente que evita livros porque sabe que se entende vai ter que mudar. Verdadeiro ou falso? Só fortalecendo isso que a gente trouxe, né? É isso. Ou você muda ou você permanece e vai pagar o preço dos dois, né? O preço ele sempre vai ser pago. Seja o preço da mudança ou o preço da estagnação. E tá tudo bem. Você vai pagar e vai viver a vida que você escolheu, né? Se você escolhe ir adiante, parabéns. Se não, Você vai colher frutos. e o fundo do poço, às vezes você está no fundo do poço. Ai, meu Deus, eu estou no fundo do poço. Sempre tem um degrau mais abaixo, né? Pare de cavar que ele para de afundar. Descobre, né? É. Lá na Bahia a gente fala que o fundo do poço ele tem mola, mas a gente Sim. demora de conseguir achar, né? Se você quer sair, eu gosto muito disso. Quer sair do fundo do poço, pare de cavar. É o primeiro passo. O que é que eu faço para sair do fundo do poço? Pare de cavar. Respire. Entenda o que é que esse poço tem para lhe ensinar, porque toda tragédia, toda coisa ruim na nossa vida, principalmente quando ela é cíclica, tem algo para ensinar. Todo desafio é a vida trazendo para a gente, ok, você está vivendo isso, você aprende isso. Se você decide aprender, você vai para o próximo nível, como um videogame. Se você nega o aprendizado, você vive num loop. Você pode até anestesiar e ficar ali achando que está tudo resolvido, Tá tudo massa. mas não está. Na terapia a gente leva muito a pessoa a esse lugar, de trazer a consciência. Qual é o primeiro momento em que a gente começa a se questionar que tipo de padrão você está repetindo? Que tipo o que de é que esse padrão escolha tem para lhe ensinar? Para lhe ensinar. Que tipo de escolha está sendo recorrente? O que você costuma buscar nas suas relações com as outras pessoas, na sua relação com você? Quando você se olha no espelho, o que é que você sente? E eu posso dizer para vocês que o negócio às vezes é violento, mas é muito gostoso porque a gente se acessa e a gente É libertador. sobe. Né? Exatamente, é libertador. E tem acessos que a gente só consegue ver, sentir e viver depois da batalha. Quando a gente vence o bicho-papão. E o bicho-papão somos nós, né? É o nosso ego, as nossas crenças. Nós criamos os nossos próprios bichos, demônios, enfim, chame como você quiser. Nós que temos a chave da nossa própria prisão. Sim. Né? É desafiador. Lidar até com essa informação. Desespero, né? Mas Exato. a gente é que se prende, isso é tão libertador, apesar de caótico e desesperador, isso é muito libertador. Porque se eu entendo que de alguma forma, apesar, ok, a vida, as circunstâncias, a família, a infância, me colocaram nesse lugar, ok, mas a chave está comigo. Eu posso sair. Eu tenho que querer sair ou não, né? Mas tá aqui. O que é que eu vou fazer com essa chave? Morrer aqui? Ou eu vou pagar o preço de, como um videogame mesmo, lutar contra o Golias lá, contra o bicho-papão. E, gente, quando você vence um bicho-papão, que delícia. Você acessa um nível de leveza que só quem venceu a batalha consegue sentir. E você entende que pode vir o próximo. Tem um livro maravilhoso sobre isso, que é Picos e Vales. Já li. Sempre que eu estou em alguma fase desafiadora no meu videogame particular, eu leio Picos e Vales. Ele sempre me ajuda. O videogame mental. E é vivendo e enfrentando que a gente vai aprendendo. A gente tem aquele péssimo costume de querer que o bom, que o leve, fique e seja uma constante na nossa vida. Isso vai fazer com que a gente fique na nossa caverna de pelúcia também. Mas vocês já repararam que tudo passa, o bom passa, o ruim também passa. Então, exatamente. A gente não consegue controlar isso, mas a gente consegue aprender e a gente consegue estar sempre se reconectando com quem a gente se tornou. Exatamente. Né? E aí avança. E é bom, viu, gente? Olha o que tá falando aqui. É uma menininha que, depois que entendeu que pode... Ninguém segura, né? É como tirar as bolas de ferro. E quando você tira a bola de ferro, você percebe que você consegue correr sem aquele peso inteiro. E aí... o horizonte não é o limite. Não. Jedi, o que você entendeu sobre pessoas ao criar uma comunidade em torno da leitura?
A palavra-chave pertencimento. Eu estou falando muito uma coisa que não estamos mais na era do conhecimento, né? A comunidade de livros e negócios, ela tem esse pilar que é o conhecimento, que é a tradução dos livros, a implementação de estratégias práticas na vida e nos negócios. Mas nós buscamos pertencer. A gente quer estar num grupo que esteja olhando para o mesmo lugar, falando a nossa língua, e com esse pertencimento, justamente porque não estamos mais na era do conhecimento, tudo está no GPT, tudo está na IA, né? Tudo está no Google, é só você dar eu quero um passo a passo, um plano de ação. Talvez ele entregue melhor do que qualquer pessoa, né, humana entregaria, com mais nível de detalhes, só que nós estamos na era do posicionamento. Nós estamos na era da opinião, da crença, da experiência. E a experiência a máquina não vai conseguir trazer. Então, a gente, né, esse senso de pertencimento que a comunidade traz, vai para além do conhecimento. Né? Você saber que você está num lugar onde as pessoas estão indo para o mesmo lugar que você. Que são pessoas que gostam de livros, pessoas que estão empreendendo, que têm sede de crescimento. E ali a gente vai, né, fazendo uma troca muito enriquecedora. Então, eu acho que mais do que nunca, o senso de pertencimento é o que as pessoas mais buscam. E cada vez mais. Né, nessa tecnologia que está sendo cada vez mais rápido, né, mais veloz. Acho que é isso. Eu acho que as pessoas estão arriscando e ousando falar sobre uma dor muito, muito, muito primitiva. Foi essa necessidade de pertencimento que me fez, na adolescência, sofrer tanto por não caber, por não me sentir parte, por começar a agir de maneira que era totalmente incongruente com o que eu acreditava de valores. Eu busquei ser alternativa, depois eu queria ser CDF, eu não conseguia pertencer a lugar nenhum, e aí você começa a se relacionar com pessoas que são as populares, porque você acha que ali você vai se encontrar, ali você vai ser vista, e talvez o fundo do poço que a gente deve primordialmente parar de cavar. É entender quem a gente é. A gente é. Depois que a gente entende que é um caminho ao contrário do que os adolescentes fazem, né? O adolescente, ele olha as tribos e ele quer se encaixar. Exato. É um movimento de fora para dentro. Olha para o mundo, o que é que o mundo tem para me oferecer e aonde eu posso experimentar. A história do Patinho Feio é muito legal, que ele fala muito isso, Exato. né? No momento que ele é rejeitado, ele tenta ir para galera do sapo, ele vai para os que voam e ele não se encontra em lugar nenhum. E o processo é de dentro para fora. Quem eu sou? O que eu gosto? Qual é a vida que eu quero construir? Quais são as crenças que eu quero ter? Quando eu entendo quem eu sou, o que eu gosto, aí eu olho para fora, eu olho para o mundo e eu entendo o que o mundo tem a me oferecer. E eu vou me conectar, não porque aquele grupo é um grupo X, não, mas porque são pessoas que são semelhantes a mim. Exato. Aí é fluido, né? É leve, é enriquecedor, porque não é algo que eu vou extrair. Sim. Não, é uma troca, eu vou contribuir. E não gera sofrimento, porque você não tem que negociar os valores que você tem com você, Sim. que fazem parte do seu sistema para se adaptar, né? Você só é, e você sendo o que a gente falou, acho que não sei se estava filmando, né? Mas os semelhantes, o éter, né? A atração, as pessoas que vibram na mesma frequência. Não sei se você que está em casa, já aconteceu isso com você também, de você chegar num lugar e o coração apertar, né? E você não se sentir legal ali. Óbvio Sim. que tem várias conotações que podem surgir, que precisam ser examinadas. Sim. Mas, via de regra, eu acredito muito, sabe, na energia. E não estou nem trazendo se é bom ou se é ruim. Eu estou trazendo se está na mesma frequência. Na mesma frequência. AM não sintoniza FM. Se você, inclusive, quer mudar o seu lugar, mude a sua frequência. E isso não é sobre ter. Não. É sobre ser. Quem eu preciso ser para conseguir ser capaz de fazer e viver aquilo que eu quero ter? Exatamente. É outra ordem. Exatamente. E quando você fala sobre ser, as pessoas sempre levam para o lado clichê, apesar de eu amar o clichê, mas ele não pode ser vazio, ele não Sim. pode ser algo repetido sem ser analisado, sem ser elaborado. Então, eu sou muito mais feliz. Eu digo sempre, eu não troco a menininha de 44 de hoje pela de 22 nunca. Jamais, nunca no Brasil. Não. E assim, Valesca, se você pudesse voltar no tempo com a sua cabeça, voltaria. Eu não ia negar, não. Eu não vou ser hipócrita, voltaria. Mas com a cabeça que eu tenho hoje. Não adianta, né, ter a juventude se você acaba ficando tão cega mesmo, né, pela falta de maturidade, de experiência, o apego. Exato.
Às vezes meu Deus, eu perdi tanto tempo. Calma, mulher, é o processo. Você tinha que passar por isso para chegar onde você tá. Exato. E às vezes a gente se questiona, várias vezes eu me questionei, poxa, por que eu demorei tanto para perceber? Porque a minha mente não estava pronta. Se ela liberasse aquela consciência, talvez eu sucumbisse. Eu não ia Isso. conseguir lidar emocionalmente com aquilo. Então tudo Tudo no exige seu o processo tempo, e tudo é no seu tempo. Eu acredito muito nisso, sabe? Que você não está nem atrasada nem acelerada, você está onde você precisa estar para a sua evolução. E quando a gente tira esse olhar, né? A religião, infelizmente, faz muito isso, né? Essa teoria da prosperidade, da felicidade. Estamos aqui para ser felizes, para sermos prósperos. A prosperidade é um estado interno do ser. Se você não é próspera, existe alguma coisa que precisa ser avaliado. Mas nós estamos aqui para evoluirmos. E se o teu processo de evolução tem a dor, a gente só olhar para essa dor. E não cair nessa teoria da felicidade a todo custo, porque isso vai levar a gente para outro buraco. Né? A comparação, a frustração. Não, eu estou no meu processo de evolução. E onde não há prosperidade, há falta. Onde há falta, há dor. E onde há dor precisa ser examinado, ponto. A matemática é essa. Exatamente. Qual transformação mais te marcou dentro da comunidade Livros e Negócios? Ai, tem a Renata, uma delas, né? Mas a Renata, ela mandou até um depoimento, eu coloquei até no site, porque ela é justamente, sabe assim, quando você fala, vai ler a persona ideal, uma mulher com filho, que está empreendendo, que está na correria. Eu lembrei dela porque eu li recentemente esse depoimento. E é justamente aquela pessoa que está cansada, que ela quer ler, que ela quer evoluir, mas ela não tem tempo. E aí, quando a gente não tem tempo, a gente vai comprar o livro da Amazon que está em primeiro lugar. Né? Porque a gente está sem direcionamento, está em primeiro lugar, aí esse livro talvez não seja para mim. Eu começo, não termino, eu leio um pedaço, não evoluo, entro na caixa da frustração e da obesidade mental. E quando a gente está dentro da comunidade, esse é o depoimento dela, né, o feedback dela, que a gente vai, você em 20 minutos, você vai ter um parâmetro geral, é a estratégia de um livro, e eu sempre falo, ó, lê esse livro. Sim. Lê esse livro. Ó, esse aqui não, o que eu estou te entregando aqui é o suficiente para você caminhar e olha aquele outro. Então, você ter esse direcionamento é incrível, e ela, no feedback dela, ela falou justamente isso, né? Que com o direcionamento, ela está conseguindo ter os resultados na empresa dela, que é uma agência de viagem, com a própria maternidade. E a gente se sente massa, né? Ai, gente, servir é muito bom, né? Eu crescer e contribuir. Eu acredito que a fórmula master do sucesso e da prosperidade é essa. Quanto mais você cresce, mais você serve. Daí onde nasceu, né, o conhecimento que gera alimento. Eu não acredito, é uma campanha. A cada membro, assinante ou renovado, novo assinante ou pessoa que renova, é 1 quilo de alimento doado todos os meses. Porque a prosperidade vem do transbordo. Se não tem acredito. Transbordo... E é daí que vem o que a gente falou no início. A gente se conecta por propósito. A gente sai da Bahia e vem atrás da musa em Recife. Porque você é chique, né, amor? É. Porque, né? Mas maravilhosa. O patrocinador foi meu marido. Porque cerque-se de pessoas que acreditam em você. Que mesmo nos momentos de desafio, incentivam você a seguir, incentivam você a ir além. E é um projeto, minha filha, daqui a pouco você vai estar, eu tô aqui em Dubai entrevistando. Ó, já vi. Se a minha mente viu, já é. É, isso aí. Se você tivesse... Não, eu vou pular essa pergunta e vou para a próxima. Tá. Qual livro todo mundo ama, mas você acha superestimado? Bom, tem 2. Esse é polêmico, viu? Vai ser... O Segredo Já li. e A Ciência de Ficar Rico. São 2 livros que eles vão muito na mesma linha, que na minha visão é o pensamento mágico. E eu acredito sim na lei da atração, mas dentro da neurociência. A lei da atração no sentido de você ter o foco seletivo para as oportunidades abrirem e você acelerar o seu processo de crescimento. Por exemplo, eu quero trocar de carro. Aí eu boto no meu mural lá, da vida extraordinária, o carro que eu quero. Automaticamente aquilo ali vai me fazer ter foco seletivo. Tanto de ver mais carros daquele na rua, você tá pensando em uma grávida, você só vê o mundo que tá grávida, né? Você quer um carro, todo mundo parece que estão dando aquele carro na rua. O nome desse fenômeno é atenção seletiva. Então, no momento que você define o que você quer, você traz clareza e você mentaliza, sente, vê, o teu cérebro, ele vai buscar oportunidades para aquilo acontecer. Então, é dessa forma que eu entendo. E as pessoas, elas acabam lendo de uma forma muito errada e trazendo um significado que eu não acredito, que é a frequência. Você vai começar e as ondas vão sair. Eu não acredito nisso. Acho que isso é uma grande balela. E é isso. Acho que é superestimado se a pessoa der essa conotação, que é a conotação que a maioria das pessoas entregam.
eu também não acredito. Eu acredito no poder da gente declarar aquilo que a gente quer para nossa vida, só que no meu entendimento, isso depende de ação. Sim, exatamente. Se você não se colocar em ação, não cai do céu. Até quando a gente quer uma coisa que é sobrenatural, o que a gente faz? A gente ora. Exatamente. Então, não tem como, no meu entendimento, você alcançar coisas se você não se coloca em ação, ainda que seja para orar. Sim, exatamente. O conhecimento, ele é o combustível. Né? Mas o fogo é a ação. É a Se ação. você tá com o combustível ali parado, ele vai evaporar. Tô mentalizando, tô vendo, eu vou e você não faz nada. Trabalha não, amor. Levanta cedo não pra você ver o que é que vai acontecer. E eu preciso dizer a vocês, nem as herdeiras conseguem as coisas sem ação. Não existe. Às vezes a gente pensa, mas a pessoa tem tudo na mão, mas se ela não se colocar em ação, se ela não aceitar o desafio, por mais que pareça sem sentido para quem tá aqui preocupado com boleto, Sim. não vai rolar. Essa talvez eu saiba, mas vamos lá. Existe um livro que você relê sempre, por quê? Tem dois. A única coisa era isso que tu Era. A única coisa é um livro que, assim, eu acho que uma vez a cada 2 anos você tem que ler. É um livro que mudou muito, principalmente eu sou uma pessoa multipotencial, então assim, minha cabeça, eu gosto de muitas coisas, eu tenho múltiplos interesses. E isso para mim sempre foi uma grande questão na minha vida, tanto que eu tenho formação no desenvolvimento humano, eu tenho formação em hipnoterapia, eu tenho formações em áreas diversas, marketing. E aí, trazer o foco da única coisa, para mim, é um grande desafio. Fora que, assim, é um livro muito prático, muito, né? Você consegue extrair muitas teorias, mas muito aplicáveis. E o outro livro, que também é outro, que eu acho que são mais dois. Mas esse, Segredo da Mente Milionária, que são 17 arquivos mentais. Eu sabia também, eu imaginava. Eu lembrei desse. Os 17 arquivos mentais, ou seja, 17 crenças para você instalar na sua vida. E é muito bacana porque o Tim Harv Eker, ele fala que não é só sobre dinheiro, né? O Segredo da Mente Milionária, as pessoas elas tendem a achar que é milhões. E, de fato, dinheiro faz parte da prosperidade. Mas é você ter um dinheiro que vai trazer alegria, né? Porque você pode ter muito dinheiro e esse dinheiro trazer sofrimento, vir à custa de um divórcio, ou de insatisfação, de uma vingança, de motivadores que não vão ser interessantes. Mas são esses livros e 48 Leis do Poder. É um outro livro também que eu acho interessante, mas preciso escolher 2. A Única Coisa e Segredos da Mente Milionária. As 48 Leis do Poder eu tenho em casa e não comecei calha massa. por causa disso. Porque assim, eu sou o tipo de pessoa que eu leio 2, 3 livros ao mesmo tempo. Tipo assim, o romance para a mente sair do foco, conseguir acalmar, porque minha mente ela faz muito barulho algumas vezes. Entendo. E aí, aquilo que eu tô querendo aprender, desenvolver, e às vezes um outro que é mais o suspensezinho, aquela ficção. Se eu tiver descansando e eu não tiver no dorama, eu tô no livro. Então, é basicamente isso. Mas eu leio vários ao mesmo tempo. E o que eu coloquei agora na cabeceira foi justamente A Única Coisa. Porque eu tenho em casa, tava lá na lista da Amazon e eu não tinha começado ainda, até você indicar na comunidade. Ele serve para tudo, assim, para sua vida, para o seu trabalho, para o seu relacionamento. Hoje, sempre que eu vou fazer qualquer coisa, eu penso, qual é a única coisa do meu negócio? Qual é a única coisa do meu relacionamento? Qual é a única coisa da minha espiritualidade que eu preciso fazer para conquistar o objetivo que eu quero? Então, assim, é um livro que ele traz muito coaching também, muitas ferramentas. Recomendo. Se você pudesse falar com a Jedi de anos atrás, o que diria? Isso. Entrou nesse lado agora do podcast. Nossa, para alguns anos atrás... Conselho seria, seja menos impulsiva. Eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva, no sentido de penso logo faço. Muito fazedora, mas também tenho muito orgulho, porque eu acho que todas as escolhas, todos os aprendizados, todas as conquistas foram frutos de um amadurecimento mesmo. Então eu diria, é isso aí, garota. É isso, arrasou. Brilhou. Eu conquistei hoje, amiga, o que para mim é mais valoroso. Quando eu coloco a minha pirâmide de valores, né? Para algumas pessoas vem a carreira. Durante muitos anos eu achava que era a minha família,
mas todas as minhas ações eram para minha carreira. Era como se eu fosse uma mulher de um pilar só. Até que eu tive um grande burnout, que fui para o fundo, cavei, assim, fui para aquele momento obscuro da vida. E nesse momento, no fundo do poço, quando eu reavaliei minha vida, eu via que meu texto era muito bonito, né? Minha família, mas na prática eu só tinha minha vida profissional. E aí no fundo do poço eu reorganizei a minha vida inteira e hoje, de fato, eu posso falar que eu vivo a vida contemplando os valores que de fato para mim são importantes. Tipo, vivo para minha família, construir um modelo de negócio, um trabalho que eu consigo estar presente na vida dos meus filhos. E para mim, né, pelo menos para mim, não tem nenhum sucesso profissional que compense um fracasso no lar, né, na criação dos meus filhos, na minha casa. Ai, adorei. Valeu. Super valeu. Qual foi o livro que mais te confrontou e você quase desistiu de ler? Tem algum? Tem. Não sei se mais me confrontou. Eu não sou uma pessoa que lê muitos livros como você. Eu acho massa. Uma vez me perguntaram, tu lê à noite? Eu não leio à noite. Eu sou uma pessoa muito diurna, então eu leio muito de manhã. E eu tenho uma sei lá, assim, uma obsessão. Eu sou um transtorno. Que quando eu começo uma coisa, eu tenho que terminar. Eu tenho hiperfoco, sabe? Então, eu começo um livro, eu não tenho paz Até terminar. Mas existiram algumas leituras que eu meio que, sabe, abandonei. Por exemplo, teve um livro que eu não curti, que inclusive eu vou reler, me obriguei a reler, porque ele é um livro muito importante. Muita gente gosta e é importante para nossa comunidade, que é um desse mês, A Lógica do Consumo. Sabe, Não assim, li também. foi um livro que eu comecei. Então tem alguns livros que eu comecei e não curti, tipo Tribos, enrolou demais. Achei um livro que eu não gostei. Gostei, mas é muito longo, rápido e devagar. É um Rápido e devagar. Eu parei, gente. Pronto, entendeu? É porque ele poderia ter, é um calhamaço, e ele podia ter pego um terço do livro e feito o livro. A impressão que eu tive, eu não tenho essa questão de eu ter que terminar. Se uma coisa não tá me fazendo, não tá fazendo sentido, eu paro mesmo. Pronto, esse Rápido e Devagar foi um livro que eu fui. E aí eu parei. Tipo assim, sabe o remo? Doeu, assim, foi... Fiz, poxa, por quê, gente? Parece, a impressão que eu tenho é que o autor... Quis ser devagar. Não é que ser devagar. Ele entendeu que o livro dele tinha que ter aquela quantidade mínima de páginas. Você vai ver isso em Tribos, que é um livro fantástico para formação de comunidade, mas poderia ter metade das páginas. Então, assim, é mais isso. Mas pronto, resumindo, seria Rápido e Devagar. Rápido e devagar, eu também acho. Não é porque me confrontou, mas porque, meu senhor, me ajude. Ajuda a igreja. Não precisa ser assim, né? Não. Você trabalha com leitura como ferramenta de transformação. Você acredita que o conhecimento pode ser uma forma de reacender essa luz interna que nós, do Instituto Candela, buscamos tanto? Ou existe algo além do conhecimento que precisa acontecer? Você já deu a dica, mais ou menos, mas trazendo essa questão de o que é que desperta, de onde é que sai, com o que é mais importante hoje nessa nova era. Sim. Aquela frase que eu trouxe, né? O conhecimento, ele é o combustível. Mas a ação, ele é o fogo. Então, para a gente ter a transformação, é preciso ter os dois. Então, acho que para o Instituto, que eu tenho certeza absoluta que vai transbordar no mundo inteiro, porque você é esse mundo inteiro, você é grandiosa, e tudo que você coloca a mão é Midas, botou a mão ali, é ouro, é ouro de vida. Quem está falando? Mas você tem, eu sempre disse isso, desde que a gente se conheceu, há muitos anos atrás, você é gigante, você é muito gigante. E agora você entendendo esse processo de tijolinho, de aprender a implementar, agir, fazer, se colocar na zona de desconforto, sabe? Anda que a vida abre. Anda que a vida abre, anda. Eu tô com medo, bota o pé. Tô com mais medo ainda, bota outro pé. Sabe assim, e vai nessa e as coisas elas vão abrindo e o Candela vai ser isso. Vai ser tão natural como está sendo. Você vai ver quantas pessoas vão ser transformadas, quantas famílias, quantas mulheres vão ser impactadas, quantas crianças vão ter mães fortalecidas, e isso abre espaço para um novo futuro. Porque quando você muda a vida de uma mulher, quando você estende a mão para uma mãe, você está mudando gerações. Porque a mulher ela tem esse poder de ser fonte de legado. A mulher ela é o seio, ela é a nutrição, ela é a multiplicação. E quando você, quando você salva uma mulher, e o seu trabalho é esse, é estender a mão para essas mulheres, é salvar essas mulheres de uma condição que elas estão atualmente. Né? Deserto não é morada. Não. Deserto é passagem. E se ela está lá passando e você viu e você estendeu a mão, a Candela foi lá, levou a luz para ela,
ela se transformou. E você é isso, amiga, natural, como a luz do dia. Ai, meu Só Deus. vai, só vai. Lê, bota em prática e vai. Eu confesso que aquela Valesca que chegou... E assim, gente, foi um momento... Eu não tenho vergonha de tietar as pessoas a quem eu admiro. Mas era assim, ó... Eu vou selecionar 3 pessoas para ter 30 minutos de mentoria direta comigo. Meu amor... Eu toquei o terror nesta terra para conseguir aqueles 30 minutos. E ela tem uma percepção muito específica, muito especial, um olhar. Parece que ela consegue enxergar através da gente. É verdade. Eu também sempre te disse isso. Então, assim, por mais constrangedor que seja para mim ouvir algo positivo sobre mim, pela ferida que vocês já sabem que eu ainda trato, eu ainda estou no processo, eu não tenho constrangimento nenhum de admitir, eu consigo entender e consigo perceber essa direção. E eu sempre vou estar colocando o pé, porque eu sei que Deus vai estar sustentando lá. Anda que a vida abre. Eu tenho É certeza. uma frase de uma amiga que eu amo muito, que é Isabelle, que ela faz um trabalho belíssimo com a ayahuasca e ajuda muitas pessoas através da medicina da floresta. E eu ouvi ela falar isso, anda que a vida abre. E quando ela falou, isso ecoou assim na minha alma de uma forma que sempre que eu tenho medo, sempre que eu estou numa encruzilhada da vida para decidir, vem a voz dela assim, anda que a vida abre. Bota o pé que a vida ela vai te trazer conduzir. bifurcações, oportunidades, portas, conexões. Agora uma outra provocação, não é pergunta. Jedi por Jedi. Menina, esse milkshake. Jedi por Jedi é isso, gente. Eu sou muito... A palavra que eu mais amo em todo o dicionário é cintilante. Mas porque o cintilante, ele reflete muitas cores. Ele é vivo e dependendo da ótica que você olhe, ele vai ter um tom, uma cor e um jeito diferente. E eu acredito muito nessa multi, né? Nesse multi que todos somos. E Jedi por Jedi é uma pessoa que experimenta, que ousa, que entende a efemeridade da vida. Eu tenho sede de viver, de demonstrar o que eu amo, o que eu falo, o que eu abraço, o que eu beijo, os meus. Muito metida. A última pergunta que eu reservei, ela vai sintetizar tudo que a gente falou. Mas o ser humano aprende por repetição. E o óbvio precisa ser dito. Sim, senhora. Ouviram, candocas? Uma frase que represente o poder da leitura na sua vida. Na sua vida, a vida como um todo. Eu confesso que eu já sei a resposta, mas eu acho... Tu sabe, me deu um branco. Sim, eu sei para que lugar você vai me levar. Eu acho assim, o conhecimento, ele liberta. O conhecimento, ele é uma chave de transformação. Acho que tem alguma frase da pessoa. Não é a frase. Onde um você sentido, né? Para que sentido você? Por quê? Porque você me conduziu de um lugar muito, muito, muito escasso para um processo de me descobrir e entender que eu posso fazer diferença no mundo. É isso. E é o conhecimento, são as reflexões que a gente faz. E, gente, não existe fórmula mágica. Se alguém está vendendo para vocês transformação em 3 dias, 7 dias, 10 dias, 30 dias, esqueça. Você pode até ter um ganho efêmero, você pode até atingir um determinado resultado, mas a transformação ela é um processo. E esse processo, ele vem de teste, de ajuste, de estar ali na jornada. E o conhecimento, ele é isso, né? São as pílulas, os acessos, os testes que a gente vai fazendo, colocando as ideias em prática, ajustando, lidando com o fracasso, lidando com, enfim, com os êxitos. Viva a jornada. Se eu pudesse fazer assim uma coisa para você que está em casa assistindo, se permita viver o processo, sem fórmula mágica. Sabe, acessando o conhecimento com paciência, entendendo que é 1% todo dia, um tijolinho por semana para a gente construir, sabe? Ninguém termina uma maratona do dia para a noite. Uma maratona começa com um pequeno passo e às vezes o problema é que todo mundo está vendendo a maratona. Sim. E não entende que aquela pessoa que cruzou a linha de chegada, ela começou lá atrás, treinando todo dia, né? Então se permita viver o processo sem se comparar com quem está lá na frente, com quem está cruzando, não estou apressada nem estou atrasada. Eu estou vivendo o meu processo e quando eu me enxergo como esse ser singular que sou, com defeitos, com crenças, com passado, com medos, eu entendo que eu estou onde eu preciso estar. E aí quando eu me aceito, me acolho, eu me fortaleço para conquistar o que eu quero. E quando eu dou um passo, sempre lembrem de eu dei um passo para frente, vira para trás e traz alguém com você. Isso é transbordo, isso é prosperidade, é crescer, é contribuir, dar, é receber.
É isso. Essa Entenderam? energia deliciosa. Entenderam? Isso aqui é o Candoca Podcast, diretamente do mundo Maravilhosa! real. Para vocês, eu tô muito feliz e honrada. Muito Delícia, obrigada por amiga. receber a gente na sua casa. Vem morar aqui. Ah, mas eu moraria Sai de bem Salvador pra fácil. Recife. Vamos fazer uma vila de candocas aqui. Oi. Meu amor, Estamos num condomínio, por favor. Qual é a sua casa? esse Qual é a dia vai sua chegar. casa?